Olá, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez, né, para nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudamos no domingo próximo passado, né, o quinto mandamento com o irmão Jorge Fontainha, e neste domingo nós estaremos enfocando aí o sexto mandamento, né, baseado lá em Êxodo no capítulo 20, no versículo 13, onde Deus estabelece os mandamentos, e nesse mandamento ele diz: não matarás, né? E um termo, não há linguagem bem atualizada, diz: não destrua outra pessoa, né? E lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, o texto vai dizer que Deus é aquele que é o criador, é aquele que é o doador da vida, né? Então isso nos leva a pensar que eu e você, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, né? Tanto como depois nós vamos ver lá no Novo Testamento que Jesus vai falar a respeito, né? Lá através, lá com a palavra de Deus falando a respeito, lá através com Tiago e também com Paulo, né? Que vai mostrar que muitas das vezes nós não, literalmente, nós não matamos as pessoas, mas pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos e por muitas ações que nós tomamos, nós até tiramos a vida de outras pessoas. Muitas vezes, como falo, não fisicamente, mas nós anulamos a vida dessa pessoa até espiritualmente, se podemos assim dizer, né? E como eu falei lá anteriormente, lá em Gênesis no capítulo 2, Deus que é aquele que foi o doador, o criador da vida. Então, não cabe a nós, ou não temos esse direito, né, de tirar a vida do outro, ou literalmente falando, né, como diz lá, né, o texto vai dizer que a palavra realmente diz que traduzindo lá no grego, né, que realmente é assassinar, né, atentar contra a vida do outro. Nós não temos esse direito, né? E aí ele vai falando, né, que o Deus que é o autor da vida é o que dá a vida, então é ele que dá e é ele que tira, né? O texto que nós conhecemos diz que o Senhor Deus, Jó vai dizer lá, né, que o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, ou seja, é aquele que realmente é aquele que soprou o fôlego da vida, é aquele que tem o direito de tirar a nossa vida ou a vida de quem quer que seja, né? E aí o autor aqui ele vai fazer esse comentário a respeito, né? E interessante que ele vai falar lá na primeira aplicação para a vida, que diz que a permissão, até mesmo as estratégicas e a ordem para que as guerras propostas por Deus no Antigo Testamento foi sempre para que o povo de Deus fosse preservado. Os embates sempre aconteciam mediante investida contra Deus. Como podemos diferenciar essas guerras acontecidas nos dias de hoje, né? Ele está dizendo o seguinte, né? Que o propósito de Deus como a morte, podemos dizer assim, tinha sempre um propósito de atender à vontade de Deus. E nos tempos que nós vemos hoje, os homens promovem as guerras, promovem as mortes para atender à sua vontade. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial do tempo em quando Deus agia diretamente com o povo e hoje como a ação do homem para com o próprio povo. Né? Então hoje o homem tem a satisfação da conquista, do poder através da força e muitas das vezes tirando a vida do seu próximo e do seu semelhante. Né? E interessante que também agora dando uma caminhada e adiantando um pouquinho, indo lá para Marcos, no capítulo 10, né, a partir do versículo 17, né, a palavra de Deus vai falar, né, a parábola lá que acho que você conhece bastante, nós conhecemos, a parábola do jovem rico, né, que o texto vai dizer aqui que ele conhecia, ele vai até Jesus e pergunta, né, quando Jesus saiu, quando Jesus encontrou Jesus e pergunta, né, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta, né, por que você me chamou de bom? Se ninguém é bom, senão um que segundo que é o próprio Deus, né? E aí Jesus, como conhecia ele, perguntou, você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? E a ninguém enganarás e honra o teu pai e a tua mãe. Porém, lhe respondeu o mestre,
tudo isso? E ele respondeu ao mestre: porém tenho guardado desde a minha juventude. Né? Mas é interessante que a gente vai ver aqui na narrativa desse texto, e na continuidade desse texto, vai ver que esse jovem vai dizer aqui que ele sai de cabisbaixo, né? Porque diz aqui que ele era muito rico e não queria abrir mão. Né? Então nós podemos ver também que muitas vezes é assim, que nós perdemos de alcançar a vida, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, porque não queremos abrir mão de alguma coisa. Né? E a pergunta é, o que é que tem afastado você de Deus? Né? O que precisa na sua vida morrer para que Cristo possa ser realmente aquele que realmente vai te trazer vida eterna? Né? O que precisa ser mortificado na sua vida? Na vida desse jovem aqui, que pelo texto vai dizer, né, que ele fala para Jesus que tem guardado todos esses mandamentos desde a juventude dele, o problema dele era um problema, o apego ao dinheiro. Então ele estava disposto aqui perder a sua salvação porque estava apegado à questão financeira dos bens que ele tinha. Então a pergunta é, o que é que faz você ou que leva alguém se afastar ou perder a vida, espiritualmente falando, para que não tenha direito à salvação? Né? Então aqui vai, nesse texto aqui diz aqui, no versículo 21, né, de Marcos no capítulo 10. E olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e siga-me. Então, a pergunta é, né, será que na sua vida ou na minha vida eu preciso ainda deixar alguma coisa tem prendido você? Ou tem me prendido, né, que possa prender a mim ou prender você, para que a gente não possa seguir a Cristo, que a gente não possa ter a salvação. Né? Então nós como batistas que somos, né, nós temos a convicção que aquele que é salvo para sempre. Mas a pergunta é, você tem certeza do que você tem feito? Você tem certeza que você vai ter uma vida eterna com Cristo? Né? Esse jovem aqui, ele pensou que ele tinha tudo. Né? E nós vamos ver aqui que ele realmente não tinha nada, que era o bem mais precioso, que era a vida eterna dele, com Cristo Jesus. Então, que nós precisamos, né, muitas das vezes, mortificar alguma coisa na nossa vida, para que a gente possa ter direito a essa salvação. Muito importante, né, de nós pensarmos que muitas das vezes nós vamos deparar com algumas situações em que nós precisamos abrir mão de alguma coisa para que nós não possamos perder o mais importante, né? Que é a nossa salvação. Ou seja, para que nós não venhamos ficar mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos e ficar separados de Deus eternamente. Lá no Velho Testamento vai falar literalmente, né? Quando alguém cometia alguma coisa que era ilícita na sociedade naquela época, como falou, quando alguém era pego em adultério ou roubando, então ele realmente tinha a pena de morte sobre a vida dele. E muitos, quando acontecia também acidentalmente, eles eram obrigados a ficar refugiados em alguma cidade, até que aquele período de cumprir aquela pena, né, para poder retornar ao convívio da sociedade. Então é o cuidado que a gente precisa ter, que muitas das vezes, né, involuntariamente, nós às vezes estamos matando alguém, né? E isso pode contribuir para que a pessoa possa viver afastada e longe de Cristo. Então vai aí um alerta, né, para cada um de nós, né? E o que precisamos fazer para que nós possamos ter vida? Porque a palavra vai falar que Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E também é baseado nesse estudo aí, né, que vai falar da questão, né, que nós não podemos tirar a vida de outra pessoa, mais especificamente como diz aqui o título desse estudo, né, não destrua a vida de outra pessoa. É algo interessante também que nós devemos parar e pensar, que aqui, lá em Tiago, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, ele vai dizer que um elemento muito importante na nossa vida, no nosso corpo, é responsável muitas das vezes também por trazer morte na vida das pessoas, que ele vai falar aqui que é a questão da língua. Né? E ele começa aqui essa palavra com muito cuidado, né, dizendo assim, meus irmãos, muito de vós não deve ser mestre, sabendo que sereis julgados de forma mais severa. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça,
No falar, esse homem é perfeito, capaz de refriar também o seu corpo inteiro. Se colocarmos freios na boca de um cavalo, para que não obedeça, então conseguimos dirigir o corpo dele. Né? Está dizendo o seguinte, que a nossa língua é um instrumento muito importante, né, para a comunicação, e a Bíblia fala que com a nossa boca nós podemos abençoar, e com a nossa boca também nós podemos amaldiçoar as pessoas. Então, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós conversamos, com aquilo que nós publicamos. Então, nós podemos estar influindo diretamente na vida. Podemos não, nós influímos diretamente na vida das pessoas. E Tiago aqui então vai fazer essa advertência, né? Vai fazer a comparação aqui da língua com o leme de um navio, né? Com um navio daquele tamanho todo, um leme bem pequenino, consegue conduzir aquela embarcação para um lado e para o outro. Assim também é a nossa língua. Então, essa condução pode ser para um bom propósito ou pode ser também para o mau propósito. E lá no versículo 5 do capítulo 3 vai dizer assim: assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas que se gaba de grandes coisas. Vede com um grande bosque é incendiado por uma faísca. Então, dizendo que, às vezes, uma palavra, né? A Bíblia vai falar que uma palavra branda, né, vai acalmar o furor. Mas uma palavra que mal colocada, ela vai suscitar a ira. Então, o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras, para que nós não venhamos realmente contribuir, né, para a morte espiritual de alguém. E para a nossa também, né? Porque a Bíblia fala que todos pecados e separados estão da glória de Deus. Mas graças à misericórdia de Jesus Cristo, nós temos esse acesso de retornarmos. Mas é o cuidado que nós devemos ter para não ficar incorrendo, né, todas as vezes nesse erro, através daquilo que nós falamos. Ele vai dizer assim que a língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. Então ele está dizendo que é algo muito sério. Né? Não é só contaminação física, né, da nossa mente, do nosso viver, mas também diz aqui que se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós publicamos, que nós vamos colocar em xeque a nossa existência, ou seja, a nossa vida, né? Depende daquilo que nós falamos, depende daquilo que nós conversamos, né? Daquilo que nós publicamos e professamos. Então devemos ter cuidado. Ele vai prosseguir aqui dizendo, né, que os membros do nosso corpo, contaminados por corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo, por sua vez, posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves e répteis, animais e marinhos, doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. Olha só, meus irmãos. Que responsabilidade, né? E que cuidado nós devemos ter. Fala que nós podemos dominar muitas coisas. O homem pode dominar muita coisa, mas não pode dominar esse pequeno órgão que está dentro da sua boca, né, que é a sua língua. E ele diz aqui que, como diz aqui nos versículos anteriores, isso pode implicar no curso da nossa existência. Ou seja, nós podemos ter problemas ao longo da nossa vida, porque a nossa língua pode realmente falar que com a nossa boca nós podemos amaldiçoar e com a nossa boca nós podemos abençoar. Então, o que nós temos feito? Né? Nós temos produzido vida na vida das outras pessoas, na nossa vida, ou temos produzido morte? Né? E Tiago aqui continua dizendo: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a língua amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu amaldiçoo alguém, ou seja, profiro algumas palavras que vão de encontro, em contrário às orientações que Deus, como diz aqui, não matarás, né? Porque, como diz lá em Gênesis, Deus que criou, Deus que soprou o fôlego da vida do homem. Então, ou seja, essa atribuição não é minha, não é sua, essa atribuição é de Deus, né? Tanto como fala aqui na questão física, né, na existência do homem, tanto na questão espiritual, né? Se que todos os pecados separados estão da glória de Deus, né? Ou seja, espiritualmente estão mortos, né? Mas a vida eterna de Jesus Cristo vai nos dar esse acesso novamente. E ele vai dizer aqui também,
né, que muitos atentam fisicamente contra a vida de outros. Se você não criou a vida, se você não proveu a vida, né, se você não soprou o fôlego da vida, que direito você tem? Né? Então essa não é uma das nossas atribuições. E ele aqui encerra esse texto, e eu também quero fechar aqui esse assunto, diz aqui: meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre as suas obras pelo seu bom procedimento em humildade e sabedoria. Então ele diz aqui o seguinte: para que realmente a morte espiritual e a morte física você não seja tentado a fazer alguma coisa contra alguém fisicamente ou espiritualmente, ele está dizendo aqui que nós precisamos ser sábios, né? O salmista diz, né, que ele quer ter um coração sábio, né? E nós vemos lá que, se nós formos olhar lá para Salomão, ele falou, ele não pediu nada em especial a não ser sabedoria. E o texto vai dizer lá que, e com isso ele conseguiu muitas coisas. Então, dizendo que nós precisamos ser sábios para que nós possamos alcançar a nossa vida eterna com Cristo. Para que nós não possamos perder, para que nós não podemos viver uma morte espiritual, passar a nossa eternidade, a nossa existência, né, sem Cristo Jesus, né? Então, é muito importante, né? Como diz aqui, como o texto diz, né, que não devemos matar as pessoas, como eu falei, fisicamente, nem tampouco espiritualmente. Ele diz aqui: não destrua outra pessoa, na linguagem bem mais atualizada. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito, né? E Tiago vai dizer aqui que nós devemos usar o que nós temos importante, que é a nossa comunicação, a nossa fala, né? Ele vai aqui traduzir através da nossa língua, um pequeno órgão, né? Ele pode fazer muitas coisas, mas ele também pode destruir as pessoas. Então, tome cuidado, né? Com o que você fala, com o que você escuta, com o que você transmite, para que você possa ser canal de bênção, mas para que você não possa ser canal que leve alguém à morte, e à morte espiritual, né? Que Deus possa todos nos abençoar. Graça e paz.